temporadas de 8 episódios cada, a série Sex Education estreou em janeiro de 2019 e fala dos mais diferentes temas sobre a sexualidade humana. Bem assim, sem vergonha, com humor e com uma abordagem cheia de conteúdo. A história se centra nas descobertas de Otis, um adolescente virgem, filho de uma terapeuta sexual, que decide dar conselhos sobre o tema para seus colegas da escola, tímidos, curiosos e sedentos de conhecimento. Temas como prazer feminino, primeira vez, consentimento, bissexualidade, homossexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e abuso entraram nessa suruba boa de conteúdo. Mas não é só sobre sexo, né, minha gente? E para falar sobre isso com propriedade, convidamos Lena Vilela, que é especialista em saúde pública e em sexualidade humana e atua na área de educação sexual há mais de 25 anos. Lena, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luísa. Obrigada, Larissa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, Lena, vamos começar bem do comecinho. Por que educação sexual? Bom, a educação sexual é toda a aprendizagem que nós temos a respeito dos nossos valores, a respeito de como a gente se portar sexualmente, a respeito de tudo que diz relação com o nosso papel sexual e a nossa vida sexual. Então, a educação sexual é, na verdade, uma aprendizagem que a gente tem para lidar com a nossa sexualidade. Me diz uma coisa, a partir de que momento você acha que as pessoas devem ser educadas sexualmente? Porque muitos dos prejuízos, eu acredito, que durante a adolescência aconteçam, vêm pela falta de informação anterior. Você acha que esse tipo de aprendizado que você citou deve ser iniciado a partir de que idade? Não existe uma idade certa. Na verdade, a educação sexual, ela é feita como todas as outras educações para a vida que a gente tem. Então, por exemplo, a educação para a alimentação. A gente gradativamente vai aprendendo com os nossos pais, com os nossos professores, nos ambientes que a gente frequenta, com as pessoas que são mais ligadas a gente, como é que se deve comer de forma adequada, desde da postura para se comer até o que se comer, né? O que é mais nutritivo. A mesma coisa acontece com a sexualidade. A gente vai aprendendo sexualidade, na verdade, desde a hora que a gente nasce, desde a hora que a nossa mãe nos toca, que estabelece um relacionamento com a gente e, obviamente, gradativamente a gente vai absorvendo os valores, os conceitos, os tabus que também a mãe e o pai passam, os tios, as pessoas que estão mais próximas, a professora na escola. Então, existe uma série de valores, expectativas em relação a como uma mulher se porta, como um homem se porta, o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher, como é que a gente deve lidar na relação com o outro, o respeito, a autoestima. A sexualidade, ela não é só sexo. E tudo isso é que vai nos preparando também para a gente fazer sexo. Porque para que uma pessoa chegue na idade adulta e consiga fazer sexo, ela teve que, desde a sua infância, desde a hora que ela nasceu, aprender uma série de comportamentos e de temas, de assuntos e de posturas e de valores que vão influenciar diretamente nesse ato sexual que ela vai vir a fazer na sua adolescência ou na sua fase adulta. Então, tudo isso faz parte, portanto, não tem uma idade certa. Tem a idade que a criança ela começa a perguntar, e aí a gente fala mais explicitamente, mas, por exemplo, desde pequenininha, na hora que a mãe escolhe o nome ou o pai para essa criança, porque ela é menino ou é menina, eles já estão fazendo a educação sexual. Helena, por que você acha que é um tema que ainda é tão tabu para algumas pessoas? Você acha que é diferente de cultura para cultura? É claro que tem diferença de cultura para cultura, porque tudo que a gente aprende, né? Ou seja, fazer sexo, o sexo propriamente dito, esse é da natureza humana, ou seja, esse é instintivo. A pessoa recebe o estímulo, ela vai conseguir fazer sexo, mesmo que ninguém diga nada para ela.
Mas a sexualidade, como eu falei, é muito mais do que isso. O nosso comportamento, o fato da gente aprender a lidar com ela, isso é diferente. Então, essa é uma aprendizagem que a gente tem. E essa aprendizagem ela é cultural. E ela muda, não só de cultura para cultura, como de tempos em tempos. Então, por exemplo, hoje nós temos aí um momento em que os nossos jovens vivem a sua sexualidade de uma forma muito mais liberal. Eles hoje podem escolher qual é o melhor momento que eles julgam que é melhor para eles fazerem sexo, por exemplo. Coisa que, por exemplo, na minha época, isso não acontecia. Quem Com essa decidia... liberdade, eles acabam fazendo mais sexo ou menos? Olha, vai depender, não dá para a gente generalizar, mas obviamente que com mais liberdade você tem mais possibilidade de fazer sexo. E não é só mais liberdade, eles hoje têm mais liberdade e têm mais intimidade. Então eles podem decidir com mais facilidade qual é o momento que eles querem fazer sexo. Agora, se eles vão fazer mais ou menos do que outras pessoas que não tiveram a mesma liberdade, vai depender da circunstância de vida deles, dos valores, da bagagem sobre sexualidade que ele trouxe, e principalmente se eles tiverem uma visão de que fazer sexo é uma coisa boa para eles. E você acha que a série Sex Education contribuiu para esse diálogo? Você gostou do que eles mostraram? Olha, eu adorei esse seriado. Eu, na verdade, sou fã dele. Porque eu acho que ele trouxe assim, muito claramente, concretamente, para a gente ver o quanto que a sexualidade ela interfere na vida de um adolescente. Então, ali, cada episódio, ele traz um drama, né, que está vivendo, um drama sexual que aquele adolescente ou aquela adolescente está vivendo e que ela não tem aonde buscar apoio. E aí você está falando de um país que é os Estados Unidos, né? E acho que é lá, é americana, né, essa série? Eu acho que ela é britânica. Ou britânica. Então, eles estão lá na Inglaterra, eles estão lá nos considerados primeiro mundo. E mesmo assim, eles sofrem com as suas dúvidas sexuais, porque o tabu sobre sexualidade ainda é muito forte. Tanto lá, e ainda mais aqui, né? Aqui onde a gente tem uma educação muito mais tradicional até do que eles têm na Europa, e que a gente vê que nesse seriado, eles mostrando o quanto que faz falta para um adolescente ter com quem conversar e tirar as suas dúvidas. Então, eu achei fantástica, eu acho que é uma contribuição imensa, até porque o conteúdo é um conteúdo sério. O que eles tratam lá, eu até agora não vi nada que fugisse da realidade ou dos conceitos científicos, não é? Mesmo sendo o garoto quem dá a orientação, ele tem essa particularidade de poder falar na mesma língua, de se igualar com eles e trazer um conteúdo e uma ajuda que faz parte mesmo, né? Que ele não está fugindo, ele não está ensinando uma coisa maluca, sem pé nem cabeça e que compromete a saúde sexual dos jovens. Não, pelo contrário, ele traz uma coisa consistente que faz os jovens refletirem sobre a sua saúde sexual, sobre o seu prazer sexual, enfim, sobre a sua sexualidade. Eu acho que esse termo que você usou é o que bem diferencia essa série, né? Saúde sexual. Quando a gente fala sobre sexo, que é um assunto tão cheio de tabu, fica até uma coisa que parece proibida, né? Mas sexo é saúde também. E todo mundo faz, né? E na série, faz parte. Isso é claro, faz parte, É parte da vida da gente, né? Enquanto a gente não olhar para o sexo como uma coisa positiva, a gente vai sofrer e vai sofrer exatamente por conta desses tabus, né? Que a gente carrega aí há milhares e milhares de anos e que eu sei que não é fácil a gente se livrar deles do dia para a noite só porque a gente tomou consciência de que não é bem assim. Leva tempo, né? A gente resiste muito para mudar os nossos conceitos, mas está na hora da gente começar a apurar, né, a nossa aprendizagem e olhar para o sexo, sim, como uma coisa positiva e que ela é negativa exatamente quando a gente não conversa sobre ele. Quando a gente não conhece a sexualidade, quando a gente não sabe como lidar, aí sim, você fica vulnerável, você é uma presa fácil, você não sabe quando tomar decisões que sejam assertivas para a sua vida, você sofre quando faz sexo, e aí a saúde vai embora, porque sexo é saúde também.
Qual a sua cena favorita, Lena? Tem algum momento que te marcou, seja do menino ou da mãe, educadora sexual? Então, eu me diverti com muitas delas, mas eu me diverti muito com a última série, que foi quando o garoto ele consegue vencer, né, a barreira e descobrir o corpo dele e conseguir se masturbar. Porque ali foi, sabe, o sofrimento desse garoto é intenso e é engraçado, porque eles trazem, ou seja, a mãe é uma sexóloga e a mãe pressiona tanto ele, ou seja, para a gente ver que falar sobre sexualidade com o filho não é uma coisa tão simples assim, né? Então ela depositou tanta coisa na cabeça do menino que o menino ficou sem saber como lidar com aquilo. Então a gente pode observar aí que a educação sexual ela não precisa ser nem 8 nem 80, é de acordo com a necessidade dos nossos filhos. Ouvi-los, olhar para eles e entendê-lo é que vai fazer com que ele possa lidar com sua sexualidade de uma forma muito melhor e não fazer o que essa mãe estava fazendo, né, pressionando demais, ou o que os amigos dele encontravam que era de menos, que era não ter nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de informação a respeito. E aí, quando ele consegue se livrar, né, dessa pressão da mãe e conseguir se entregar nas suas sensações, eu achei muito, muito interessante, eu achei muito legal mostrar isso, e principalmente que não é nenhuma questão de ser uma série específica, né? Mas mostrar a relação que é Og, né, o nome dele, como eu não sei pronunciar o nome do menino. Otis. Ele tem com o melhor amigo dele, que é um negro homossexual, ou seja, mostrar essa questão da diversidade, né, das minorias, o quanto que ele se dá bem numa boa, sem nenhum tipo de, sabe, de dogmatismo, nem de, sabe, de pressão. Eu estou amando. Eu acho que vale a pena tanto os adolescentes assistirem como os pais assistirem, para poder ter uma ideia de o que significa sexualidade na vida de um adolescente. E diga uma coisa, a série é britânica, a realidade é outra, mas o que tem de parecido aqui na nossa realidade brasileira? Principalmente se a gente for falar da sexualidade feminina. Você acha que os temas tabus lá também são os mesmos aqui? O que tem de diferente? O que tem de igual? Por incrível que pareça, como eu falei, mesmo sendo uma série britânica, o que a gente encontra nessa série são os sofrimentos deles, as dificuldades, os tabus, os mitos, né, os preconceitos, que não estão distantes do que eu encontro aqui no Brasil. Eu vejo exatamente muitos adolescentes não terem com quem conversar, sofrerem principalmente com essa questão do abuso sexual, de não saber se defender desse abuso sexual. Aquela série que mostra aquele cara ejaculando na menina no ônibus. Isso foi uma coisa que aconteceu em São Paulo o ano passado, o ano atrasado, em plena Avenida Paulista, entendeu? Então, isso acontece lá e acontece aqui também. Não tem muita diferença do drama da sexualidade dos jovens britânicos para o drama da sexualidade dos jovens brasileiros. Existe, talvez, aí uma questão mais na forma deles se relacionarem com os seus parceiros, seus namorados, suas namoradas, que talvez aqui no Brasil exista um jeito de se paquerar, que é um pouco mais a paquera é bem diferente. É diferente. Lá eles são um pouco mais frios, eles são muito mais pão, queijo e tal, mas mesmo assim eles sofrem. Aqui a gente tem uma coisa emocional muito mais forte do que a gente encontra lá. Mas as questões sobre sexualidade, que foi o que me surpreendeu, não são muito diferentes das dificuldades que os nossos jovens aqui também encontram. E, portanto, muitas delas, aliás, eu não vi nenhuma que não pudesse ajudar as pessoas, aos jovens que estão vivendo, não só os jovens, aos adultos também, né, que estão vivendo aí a sua sexualidade. Você comentou sobre a cena do abuso do ônibus, e foi uma cena que marcou não só a cena em si, mas também a reação das personagens, né? Tem depois a cena sequente do ônibus, que todas as amigas dela ajudam a Amy a enfrentar o trauma que ficou. Mas eu queria comentar sobre a reação da própria a personagem que foi abusada. Porque primeiro ela nega, né, que tenha acontecido, que seja um problema realmente... Um problema, né? Ela só acha que
é uma coisa que dá para ser ignorada. E eu gostei muito de como ela interpretou, porque a reação ao abuso não é a mesma para todas as pessoas, né? E ela deixou isso muito claro, e acho importante que isso seja mostrado, porque a gente sabe como é difícil reportar o abuso hoje em dia, né? As mulheres sempre são silenciadas, descreditadas, e eu acho que mostrar isso nas telas é importante para saber que cada pessoa tem o seu jeito de reagir, e nunca o abuso é aceitável. Eu queria te perguntar, como que a gente pode melhorar a educação sexual para que uma pessoa que esteja sendo abusada tenha armas para se proteger e entenda que aquilo é um abuso mesmo? A gente precisa preparar nossas meninas e os nossos meninos para essa realidade. Né? A gente não pode ignorar que isso aconteça, porque eu não quero que isso aconteça com os meus filhos ou com os meus alunos, eu não falo sobre isso, não, a gente tem que encarar a realidade. Então, um fato é a gente falar sobre o fato, é mostrar, como você mesmo colocou, a importância da gente ver como é que as pessoas reagem, o constrangimento daquela menina, aquela situação horrorosa, e ela desprovida, né, de reação, porque ela ficou tão chocada com aquela situação que ela preferiu descer do ônibus e caminhar a pé e nunca mais pegar um ônibus, em vez de resolver a situação. Porque provavelmente ela não teve um suporte. Se você conversa em casa com os filhos sobre sexualidade e ele entende que em casa existe esse espaço, quando uma situação constrangedora como essa acontece, ele não fica com vergonha, nem com medo e nem se culpando porque isso aconteceu. Porque isso foi conversado, foi discutido, foi falado, foi dito que um abuso sexual, a culpa não é de quem é a vítima, a culpa é de quem fez o abuso, e que não tem nada para se envergonhar, tem mais a que denunciar, que isso é crime, isso não é uma coisa permitida. Mas o que acaba acontecendo? As pessoas ficam com medo de falar desse assunto porque tem medo de falar de sexo. E com isso, você desampara a criança ou o adolescente para que ele possa, de fato, acreditar que ele não tem dúvida. Porque quando ele fala de sexualidade em casa, se quando ele falar de sexualidade em casa, a família, por exemplo, recriminar, ele não vai ter coragem de contar isso que aconteceu. Ele não vai ter possibilidade de buscar na sua família, com os seus amigos, com os amigos mais, porque os amigos até entendem, porque estão vivendo a mesma realidade com ele, mas pessoas que de fato possam lhe ajudar, ele não vai encontrar esse respaldo. E isso é o principal trunfo do abusador sexual. É ele saber que essa conversa não é aberta em casa. E, portanto, esse garoto, essa garota, como a própria menina, vai ter medo de denunciá-lo. E, portanto, ele não corre grandes riscos de fazer essas atrocidades, que são atrocidades que muitas vezes são normalizadas, né, entre aspas, aqui no nosso país. Então, muitas vezes, o garoto faz uma coisa, mas também a menina estava com uma calça justa, mas também a menina estava com uma blusa assim, e não tem essa. Cada um pode se vestir do jeito que quiser. Nós precisamos educar também os nossos meninos para que eles não sejam uns abusadores sexuais futuramente. Porque o abusador sexual, a maioria, não são doentes, não são pedófilos, não tem um problema mental. Tem um conceito de sexualidade distorcido e que faz com que eles tomem atitudes em relação àquelas pessoas que estão na sua frente, principalmente a mulher, como se ele tivesse o direito de fazer o que ele quisesse bem entendesse. E não é por aí. A gente tem que também não só preparar as nossas meninas e os nossos meninos para se defender de um abuso, como também mostrar para as nossas meninas e para os nossos meninos que a gente tem que ter respeito ao outro e a gente tem que ter consideração e nada em questão de sexualidade pode ser feita sem o consentimento do outro. Excelente colocação, é para aplaudir de pé. Eu acho que até essa série acerta na questão do consentimento, né? A gente comentou antes, Lena, sobre a cena da primeira vez do Otis com a Ola, né? Uhum. E eu não consigo me lembrar de alguma coisa que eu tenha assistido que tenha rolado esse diálogo antes. E não é uma situação normalizada, não é
padrão você ter essa questão do consentimento. Cai até nessa discussão do que é paquera, do que fica implícito. E eu acho muito legal essa contribuição da série, é uma das minhas partes favoritas, assim. Sem dúvida. Eu queria perguntar para você também sobre as políticas do governo de abstinência. Eu imagino que a gente pensa igual, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Essa política de abstinência, eu acho que ela foi muito mal colocada e muito mal interpretada por quem a programou, né? Porque, obviamente, a pessoa tem o direito de escolher quando quer ter a sua primeira vez. E é de conhecimento de todos que quanto mais tarde você tem a sua primeira vez, mais maduro você está para fazer suas escolhas. Porque a maturidade ajuda a gente a fazer escolhas mais assertivas. Agora, não é só dizer para o jovem, olha, você não faça sexo agora. E com isso você vai conseguir reduzir o índice de gravidez na adolescência. Claro, se esse jovem não fizer sexo, não vai haver gravidez na adolescência. Porém, para que ele não faça sexo, como eu falei no início, num mundo como hoje, onde a sexualidade ela está muito mais liberada, onde esse jovem tem muito mais intimidade com o seu namorado, com a sua namorada, num ambiente onde a sociedade não controla mais os nossos comportamentos. Então, isso faz com que esse jovem, para ele conseguir adiar essa relação sexual, ele tem que ter muita convicção. E para ele desenvolver convicção, ele tem que falar sobre sexualidade. Então o governo ele tem aí uma posição contraditória, porque ele quer que o jovem adie a primeira vez e não se converse sobre sexualidade e nem os métodos contraceptivos. Então, veja, os métodos contraceptivos é a prevenção para aquele que já iniciou a sua vida sexual. Porque quem não iniciou não precisa fazer prevenção. E para que ele possa iniciar uma vida sexual com responsabilidade e saber quando é que ele se sente de fato pronto para isso, ele tem que entender de sexualidade. Ele tem que saber quais são as sensações que os estímulos sexuais provocam no corpo dele, como lidar com isso, para que ele possa, se ele não quiser transar naquele momento, ele possa interromper uns amassos ainda a tempo. Porque se o jovem não sabe que se ele não interromper, ele depois não controla mais, ele não vai conseguir controlar e, portanto, a relação sexual vai acontecer. Então, como preparar esse jovem? Conversando sobre sexualidade, fazendo um trabalho de escolha do melhor momento para a primeira vez e não de simplesmente dizer vamos adiar a primeira vez, porque isso não resolve. Acho que também outro ponto bastante interessante da série é comentar o prazer feminino, né? Você falou que gostou muito da cena que o Otis consegue se masturbar depois da pressão da mãe, mas a gente também vê na primeira temporada a Amy aprendendo a se masturbar e a sentir prazer, e na segunda temporada o Otis não consegue fazer sexo oral na namorada, né? Uhum. Porque ele desconhece o prazer feminino, desconhece, né? Sim. Como fazer a menina sentir prazer. E não só os adolescentes, né? Porque também tem a mulher do diretor que está descobrindo o prazer sexual agora, né? Também. Exatamente. Então, acho que a gente poderia falar que a mulher tem mais dificuldade para se descobrir sexualmente? Ela tem mais tabu para poder se descobrir sexualmente, né? Então, o menino, o pênis do garoto tá ali, tá à vista, ele vê, ele pega, então ele tem mais intimidade com os genitais dele. A gente não, a gente tem uma vulva que fica lá escondidinha entre as pernas, que se a gente não colocar um espelho para se ver, a gente não descobre ela. E mais, a gente passa a vida inteira aprendendo que ali é sujo, que ali é feio, que ali não se toca, aquilo não se mostra. E aí a gente mesma tem dificuldade de pegar um espelho e se olhar. E acha tudo feio, e acha que aquilo dali não é uma coisa bonita. Então, essa forma como as meninas muitas vezes é criada ainda, não é? Faz com que ela tenha dificuldade para se tocar, tenha dificuldade para se conhecer, tenha dificuldade para saber as suas sensações.
E o prazer dela é um prazer muito mais trabalhado, não é, do que o prazer do homem. O homem é muito mais rápido. Ele entra em excitação e consegue chegar a um nível de excitação capaz de levá-lo a esse prazer sexual, que é o orgasmo, muito rapidamente. Porque tudo que ele tem que encher é só o pênis de sangue. Já a mulher não, a mulher tem que encher toda a cavidade pélvica para, de fato, o toque na sua vagina levá-la a um orgasmo. E isso faz com que essa mulher, ela leve um pouco mais de tempo até que ela se encontre no nível de excitação sexual tal que ela consiga ter o orgasmo. E para isso, ela tem que não só saber se conhecer, como se permitir se conhecer e se permitir a ser tocada, se permitir a ser acariciada. E muitas vezes as mulheres, por não se acharem bonitas, né, na sua região genital, não achar que a sua vulva é um lugar belo, ela muitas vezes se esconde por trás desses conceitos e acaba não vivendo o seu prazer sexual. Por que você acha que a sexualidade feminina ela é um tabu? O que faz a gente ter dificuldade de se olhar? Porque a gente passa a vida inteira aprendendo que ali não é um lugar para se tocar, não é para se ver, não é para se viver, na verdade. Veja, isso aí tem uma coisa a ver com a história da sexualidade, não é? Então, se você pensar que durante milhares e milhares de anos a gente foi tolhida na nossa sexualidade, no sentido de que, assim, quanto menos a mulher soubesse sobre sexo, sobre as sensações sexuais dela, melhor seria essa mulher para um casamento. Porque havia aí um interesse social, um interesse econômico de que esse filho dessa mulher pertencesse àquele homem com quem ela estava se casando. Então, para que a mulher controlasse a sua sexualidade e ela pudesse só vir a fazer sexo com o pai dos seus filhos para que ele tivesse certeza de que esse filho era filho dele, ela tinha que não ter vontade de fazer sexo. Portanto, por isso, até as mulheres boas para casar eram aquelas que menos manifestavam a sua sexualidade, que menos sentia essa sensação, que menos demonstrava interesse sexual. Então, para você ter uma ideia, até as mulheres mais sujas, com piolho, aquelas que não despertavam nada, essas eram as melhores para se casar, porque essas eles tinham certeza absoluta que ninguém tinha tocado. Então, vem desde da época da Idade Média, né? ou talvez um pouco antes, toda essa pressão para que a gente não entrasse em contato com o nosso prazer sexual. Aí agora, né? Eu digo agora porque é dos anos 60 para cá, que os estudos começam a mostrar, não, a mulher sente prazer sexual também. Ela não só faz reproduzir, não. Ela também tem prazer sexual. E com isso, é que a mulher começou a se descobrir, passou de fato a se interessar. Os estudos começaram a mostrar, não, a mulher ela pode se reproduzir sem prazer, mas o prazer sexual faz parte da vida dela. Tanto que ela tem um órgão que serve só para isso, que é o clitóris. Só que a mulher não era trabalhada para se conhecer, porque o que se queria era que a gente não tivesse vontade de fazer sexo. E quando chegasse na hora do casamento, aí sim se fazia sexo e ia de qualquer jeito. Tanto que os relatos das mulheres, até bem pouco tempo em relação ao sexo, era uma coisa muito do sem graça. Um homem que tinha ejaculação precoce, para elas não era problema, era solução, não é? Então, o prazer sexual feminino é uma descoberta das mulheres, é um direito das mulheres, na verdade, recente. E a gente está aprendendo a lidar com ele agora. E os homens idem, né? Estão aprendendo a lidar com esse nosso prazer também agora. Então, que mais dicas a gente poderia dar? Primeiro, pegar o espelhinho, todo mundo dando primeiro. Inclusive a Fêmina, que é uma ONG que trabalha com educação sexual, ela tem um kit para menina de 11 anos que vem um espelhinho. Eu acho muito legal esse espelhinho. O espelhinho para se conhecer, saber como é a sua vulva, admirar a sua vulva, ver como é que ela é composta, que ela tem os grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, o clítoris, que ela tem um orifício. Isso não é só para menina
também, né? Para o menino também, para ele saber, muitas vezes esse menino, ele não sabe nem o que é que ele vai encontrar na menina, porque ele nunca teve oportunidade de ver uma genitália então, feminina. Então, ele poder também conhecer também é muito importante. Claro que no dele, ele vai ver através de foto, né? Mas é importante que a mãe mostre a foto, não dela, obviamente, porque é uma questão muito pessoal, mas que ela mostre uma foto isenta e explique para ele, ou o pai explique para ele como é que é a mulher e para a menina como é que é o homem. A gente no Instituto Kaplan, quando eu dirigia o Instituto Kaplan, a gente tinha um trabalho que a gente fazia com eles na puberdade e que eles tinham que desenhar o genital masculino, o genital feminino. E era muito interessante, porque o feminino até é mais conhecido, tanto dos meninos quanto das meninas. Mas o masculino interno, elas não têm a menor dúvida como era o homem por dentro. Para elas, o homem era oco, só tinha um pênis, entendeu? E um saco escrotal. Os meninos até sabiam que as mulheres tinham mais coisa por dentro, tinha os ovários, tinha as trompas, tinha o útero. Porque daí é o que você falou, a mulher era para reproduzir, né? Então o sistema Exatamente. é mais conhecido, é mais conhecido. Agora, a parte externa da mulher, eles desconheciam. E ficavam com vergonha, não queriam ver. Não, vamos ver, vamos conhecer, vamos saber. Porque se você não souber, não vai saber como lidar e não vai saber o que fazer. Aí fica se pautando nos filmes pornôs que não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, vai se frustrar, vai ficar deprimido, vai ficar com medo, vai ficar... E isso vai interferir exatamente na performance dele ou dela. E aí a saúde sexual vai para as cucuias, né? Porque o prazer não chega e as pessoas passam a ter dificuldade nos seus relacionamentos. E é engraçado que você falar, isso também teve na série, né? Acho que foi na primeira temporada, aí me namorava, eu não lembro, não vou lembrar o nome do personagem, mas quando ela se descobre o próprio prazer, e depois ela arranja um novo namorado, esse novo namorado fala, olha, você não precisa fazer desse jeito, né? Eu não quero uma performance, eu quero estar com você. Uhum. E é muito interessante ver isso também, né? Eu acho que a série ajudou também a dar uma fonte de conhecimento. Sim. Isso eu queria perguntar para você. Onde procurar conhecimento sobre isso? Você tem literatura para indicar? O que a gente pode oferecer para o nosso ouvinte? Bom, eu tenho meu canal, né, que eu falo com os pais e, obviamente, acaba também... Os adolescentes acabam entrando e ouvindo o que eu falo para os pais, eles também aproveitam, né? Então, eu tenho um canal no YouTube, tenho um canal no Facebook e no Instagram. E de literatura assim, voltada para o adolescente, eu tenho um livro do Marcos Ribeiro, tem vários livros do Marcos Ribeiro para adolescente. Tem aquele livro que está acontecendo com o meu corpo, que também ajuda bastante o adolescente a se conhecer. O da Madaras também é bom. Da Madaras é mais para a puberdade, né? O problema é que, assim, para falar sobre mudanças do corpo, puberdade, tem vários livros. Mas tem um livro que até eu fiz o prefácio dele, que eu acho muito legal, que se chama O Clube do Beijo. Que é uma história que, assim, é um grupo de adolescentes que vão descobrindo. Então, ele tem várias temáticas. Então, ele tem a temática da primeira vez, do prazer, que eu acho muito legal. É um livro bem interessante, muito bem escrito, divertido, leve. Eu gosto muito desse livro. Que é o Clube do Beijo. Chama-se O Clube do Beijo. A gente falou bastante sobre não ter idade certa, né? Que cada pessoa tem seu momento para descobrir a sexualidade. Acho que não dá para falar que tem coisa certa para fazer, mas dá para falar que tem alguma coisa errada que a gente tem que evitar quando esse assunto interessa as crianças ou adolescentes? Sim. É errado a gente não responder ou não dar a oportunidade para ele encontrar as respostas que eles precisam. Eu falei que assim não tem idade, agora tem determinados momentos e determinados assuntos que mesmo que a criança ou o adolescente não pergunte, porque muitas vezes ele não vai perguntar, a gente deve chegar com esse assunto.
Um deles é quando eles vão um deles é o de abuso sexual na infância. Então, desde a infância é importante, tipo 4, 5 anos, que a criança já tem percepção do seu corpo, que já entende, né, o contexto que ela se encontra, já dá para a gente conversar com os nossos filhos sobre abuso sexual, né, a prevenção de abuso sexual. A outro momento é um momento perto da puberdade, quando eles estão lá entre os seus 10, entre 9 e 10 anos de idade, já começar a perguntar o que é que eles já sabem das mudanças, se eles já sabem alguma coisa, para poder já ir preparando para as mudanças da puberdade. E por volta dos 13 anos, prepará-los para a primeira vez. Então, ter uma conversa sobre essa primeira vez. O que é que eles já sabem? O que é que eles gostariam de saber? O que é que eles acham, acreditam, né, que vale a pena eles saberem ou fazer para que essa primeira vez seja uma primeira vez do jeito como ele imagina, né? Ou seja, para ele descrever o que ele precisa ter ou o que ela precisa ter ou saber para poder essa primeira vez ser uma primeira vez que seja interessante do jeito como eles imaginam e prepará-los para isso. Então, eu acho que, assim, tem esses momentos que são primordiais a gente fazer. E não fazer isso vai deixar os nossos filhos vulneráveis e os nossos filhos inseguros com relação à normalidade deles, à defesa de um abuso sexual e, principalmente, da prevenção, né, de tomar uma atitude de ter a primeira vez sem estar preparado e não saber se prevenir de uma doença sexualmente transmissível, de uma gravidez na adolescência ou de outras coisas mais que podem ocorrer quando um garoto ou uma garota fica vulnerável. Helena, tem alguma coisa da série que você achou que poderia ter sido melhor mostrada? Olha, eu não sei, eu estou aguardando, a série ainda não acabou, não é? Ainda tem, eu acho que cada dia tem um episódio. Como eu lhe disse, assim, eu olhei mais com um olhar de educadora, né, para ver se o conteúdo que essa série trazia, se ele era importante. E eu me centrei muito nas emoções deles e no conteúdo. Eu acho que até agora, né, o que eles abordaram, a forma como eles abordaram, o tema que eles abordaram, eles estão abordando de uma forma coerente e responsável. Então, eles estão tendo responsabilidade, né, com o que eles estão trazendo. E isso eu achei muito interessante. Mostrando dentro de um cotidiano o que está acontecendo. Por enquanto, nada me chamou a atenção assim, de uma forma que eu salientasse aqui. Tem uma cena que eu fiquei em dúvida. Eles falam bem por cima sobre sexo homossexual e preparação para isso. E eles falam eu como vi. fazer a chuca. Não sei se você chegou a ver esse episódio. Eu vi esse episódio. Bom, ali é porque a gente precisa entender o objetivo do filme, né? Daquele episódio. O objetivo ali era, na verdade, eles estavam ensinando para quem faz sexo anal como fazer a chuca. Então, eles não estavam preparando uma pessoa sobre homossexualidade, né? Eles estavam simplesmente abordando uma das questões que é como é que se faz uma chuca, né? Para quem não sabe, você pode explicar o que é uma chuca? Uma chuca é tipo uma lavagem intestinal que eles fazem para, na hora de fazer sexo anal, não ter não sair muitas fezes, né? Não fazer uma caca. E porque isso deixa eles constrangidos. E, portanto, ele estava ali ensinando como era que fazia essa chuca. E até eu aprendi, porque eu não sabia direito, eu tenho lá os detalhes que eu... E não tem contraindicação para isso? Não, porque, veja bem, essa é a grande história, né? A gente fica achando que, vai ensinar a fazer chuca, e aí? Vai usar quem precisa, né? Quem precisa fazer chuca, aprendeu. Quem não precisa fazer chuca, ou quem não quer fazer chuca, aquele assunto sai, né? Como, por exemplo, ele mostra ali que existe uma diversidade de família. Então, ele mostra, por exemplo, a mãe do menino que é jogador, que faz natação, né? Eu acho que é isso. Que ele tem 2 mães. E que, ao mesmo tempo, aí ele mostra que esse menino, ele não é homossexual, muito pelo contrário, o menino é quase que um tipo galinha, né? Então,
eles mostram aquele outro casal gay, quer dizer, o garoto que se apaixona, que quer namorar com ele, e ele que está interessado no outro, que tem medo do pai, que tem medo da mãe, que não consegue assumir a homossexualidade. Então eles trazem... Ele se assume depois bissexual. Eu achei interessante eles falarem sobre isso também. Pois é, depois ele traz essa passagem dele, quando ele vai se masturbar, e ele olha para o homem, olha para a mulher, e ele percebe que ele tem excitação tanto olhando para um quanto olhando para o outro, né? Então, eu acho que a série, ela está trazendo temas que é importante a gente discutir em casa. Ela, por si só, não vai trazer todos os elementos, até porque cada família tem os seus valores e as suas expectativas. Ela não precisa concordar com aquilo que está sendo dito, mas ela precisa discutir, mostrar o seu ponto de vista e conversar com o seu filho sobre esses temas, né, que ela traz, de um jeito leve, de um jeito até engraçado, e que isso facilita o diálogo entre pais e filhos, na escola. Trazer uns trechos dessa série, eu estou achando que ela é uma série didática. O que a gente não pode é atribuir a ela a responsabilidade de fazer um trabalho científico e educativo no nível, sabe, de preocupação com os valores. Não, porque aí ela vai deixar de ser uma série, ela está trazendo uma realidade de vida, né? E aí a gente, em casa, cada um, com o seu conceito, vê e abre a discussão para saber o que seu filho pensa. Ele pensa exatamente assim? O que ele achou disso? Né? E a gente pode ter aí uma grande oportunidade de diálogo em casa. Você quer deixar os seus contatos de redes sociais também para as pessoas te procurarem depois? Ai, claro. O meu site, lenavilela.com.br. Você também está nas redes sociais? Estou nas redes sociais. No Facebook, lenavilela.educadora. No Instagram, Lena_Vilela. E no YouTube? E no YouTube, Lena Vilela. Nina, tá em todas as redes. E também agora no Terra. E agora no Terra. Eba! Lena, obrigada pela sua participação, tá? Eu que agradeço. Adorei a nossa conversa. Então, a gente fica por aqui. Esse foi o podcast Depois dos Créditos, especial sobre a série Sex Education da Netflix.